Nós vamos prosseguir com o nosso estudo na Confissão de Fé Batista, capítulo 18, sobre a segurança da graça e da salvação. Capítulo 18, sobre a segurança da graça e da salvação. Já estamos indo para a terceira aula. Vamos orar para iniciarmos? Oremos. Santo e glorioso Deus, nosso Pai, nós clamamos a Ti, que nos abençoe neste momento. Pedimos perdão pelos nossos pecados, falhas e desvios, mas clamamos a Ti que nos conduza segundo a sã doutrina, segundo as Tuas Escrituras e somente nelas. Ó Deus, que elas sejam um verdadeiro parâmetro e medida das nossas vidas e que confiemos completamente em Ti, Senhor, na Tua revelação, na Tua graça, no Teu favor. Nós confiemos somente na salvação em Cristo. Nos guia isso, ó Pai, e recobre em nós essa confiança, essa alegria, essa segurança da graça e da salvação. Em nome de Jesus. Amém. Então, capítulo 18, sobre a segurança da graça e da salvação. Nós falamos no primeiro ponto, 2 aulas atrás, o seguinte, vamos ler o primeiro ponto. Embora os que creem temporariamente, outros homens não regenerados, possam em vão iludir-se com falsas esperanças e presunções carnais de se acharem no favor de Deus e em estado de salvação, essa esperança deles perecerá. Mas, quanto aos que verdadeiramente creem no Senhor Jesus e o amam com sinceridade, procurando andar em toda a boa consciência diante dele, esses podem, nesta vida, assegurar-se certamente de que estão em um estado de graça e podem regozijar-se na esperança da glória de Deus. Essa esperança jamais os envergonhará. Lembrando mais uma vez, nós citamos aquela participação de um grande banquete celeste que nós já estamos experimentando, mas ainda não é o banquete. Então nós estamos falando daquele já estamos no reino, mas ainda não. Já temos, mas ainda não. Esse já e ainda não. Já estamos salvos, mas ainda não experimentamos todo o banquete da salvação. Mas nesta vida já podemos experimentar essa segurança. Nesta vida nós já podemos assegurar-se certamente, assegurar-nos certamente. Então, saibam que a sua salvação em Cristo está segura. Não estará segura só nos céus. Desde já nós saboreamos essa completa segurança. Desde já você já pode comemorar, sorrir pela segurança que você tem em Cristo. Saiba que você está seguro em Cristo, desde hoje. No segundo ponto, falamos sobre alguns fundamentos dessa segurança. Então, segundo ponto, vamos reler. Essa segurança não é uma persuasão meramente conjectural e possível, baseada em uma esperança falível, mas uma infalível segurança de fé, fundada no sangue e justiça de Cristo, revelados no Evangelho, bem como na evidência interna daquelas graças do Espírito em que as promessas são feitas, e no testemunho do Espírito de adoção que testifica com os nossos espíritos que somos filhos de Deus. E, como fruto disso, mantém o nosso coração humilde e santo. Entendam, essa esperança, ela não é simplesmente uma manobra mental, um mantra que nós aprendemos a ficar falando, nossa alma entra em um êxtase e isso vale para... Não, nada disso. É verdade. Essa esperança é a verdadeira âncora da alma. Então essa esperança é a verdadeira âncora da alma. Só o cristão tem e evita que ele seja aquele moinho que o vento espalha. Essa esperança, ela é fundamentada como infalível
e na fé no sangue e na justiça de Cristo, revelados no Evangelho. Nós temos essa esperança não porque o pastor Ciro quis, não porque foi falado aqui na IBD, não porque algum de vocês criou, mas é porque está revelado no Evangelho que nós temos essa segurança em Cristo Jesus, no seu sangue e na sua justiça. Só por causa da revelação dessa doutrina, só por causa das Escrituras, do Evangelho revelando, nós temos essa segurança. Em mais nada fora das Escrituras, mas assegurada no Evangelho, que narra o sangue e a justiça de Cristo que foram derramados sobre nós. Nisso nós somos firmemente encorajados quando refugiados nele, Cristo, com coração humilde e santo. E nós concluímos falando e orando para que Deus tire o nosso medo de, ainda assim, mesmo depois de toda essa informação, que não deve ser apenas uma informação fria, mas algo transformador em nosso coração. Mesmo depois de saber do sangue e da justiça de Cristo, mesmo depois de conhecer a graça de Cristo, se você ainda tem medo de ir para o inferno, se você ainda tem medo de não alcançar os céus, essa foi a nossa oração, que Deus tire esse medo, que testemunhe, o Espírito Santo testemunhe em nosso coração que somos filhos de Deus e que nos santifique em nossa vida. Essas foram as nossas aulas. Então, tentando frisar o máximo possível do que nós estamos falando mesmo. Certeza da salvação. Lembrem-se, no capítulo anterior, já foi dentro da Bíblia, de uma forma fantástica e, inclusive, em postura de adoração, falado da segurança da salvação, falado da certeza, falado da perseverança dos santos. E aí a gente chega à conclusão racional de que, sim, existe certeza da salvação. Mas isso no capítulo anterior. Sim, sem dúvida, existe certeza da salvação. E este capítulo? E eu com isso? Eu e essa certeza, podemos ser parceiros? Essa certeza, o que ela faz em mim? Qual é o meu relacionamento com essa certeza? Então, nós estamos falando da certeza da salvação e a nossa relação a essa certeza. Então, tem importância para a vida do cristão essa relação com essa certeza? Tem importância para a sua vida isso que nós estamos discutindo, a certeza da salvação? Lembrem-se, no que foi argumentado no capítulo anterior pelo David, é uma das doutrinas mais importantes, mais preciosas, que te chamam a descansar. A importância é paz. A importância é você ter paz nesse mundo turbulento, nessa dificuldade imensa de pessoas lidarem com perturbações, ansiedade, dependência da sua própria performance, egoísmo, tudo isso, turbulência. Muita gente não consegue dormir. E a gente tem uma doutrina que é extremamente importante para a paz. Também para amparo e consolo. Em meio às nossas quedas, dificuldades, problemas, amparo e consolo. Essa doutrina. E, como a gente destacou nas duas aulas, para vivermos sem medo, também é muito importante. Para vivermos sem medo, também é muito importante. Fala sem medo, eu já lembro de Zacarias, para o servirmos sem medo. Isso é muito especial para nós. Bom, estou falando da oração de Zacarias, depois que ele voltou a falar. João 1 ainda, o longuíssimo João 1.
Eis que, agora é com vocês, lembra? Ainda temos perguntas a serem feitas, a serem trabalhadas por vocês. E, se estamos falando que é muito importante, a pergunta é, alguém que não conhece, vamos dizer, não conhece porque não foi ensinado, porque não aprendeu o suficiente, ou de alguma forma não conhece, ou até já ouviu falar, mas não concorda. Você conhece alguém que não concorda com a doutrina da certeza da salvação? Provavelmente conhece. Ou nunca perguntou, mas tem várias outras igrejas cristãs que não acreditam nessa certeza da salvação. Então, seja por não conhecer, por ignorância, seja por não acreditar nessa certeza da salvação, minha pergunta é, este que não conhece ou não concorda, pode ser salvo? Tivemos 3 sims. Enquanto ele não tiver essa certeza, ele não vai ser salvo? Primeiro salvo, depois certeza. Então, dá para ter um período de salvo sem certeza, que é salvo. Então, vai ter um tempo dessa certeza na vida dele. Mas mais opiniões, vamos lá. E morre sem ter a certeza, mas é salvo. Se ele crê, é salvo. O Esteban, resumiu. Ter certeza ou não interfere na salvação? Apelaram para Bunyan. Tem um livro, não sei se todos conhecem, é um dos mais famosos do meio cristão de todos os tempos. Dentro desses livros escritos sem inspiração divina, é muito bom. O Peregrino. Batista escreveu, olha que legal. John Bunyan. Admito que eu vou lembrar só um detalhe aqui, compartilhar. Nós temos teólogos batistas muito, muito bons. Pregadores também, por exemplo, Spurgeon, mas teólogos, escritores, assim, bem técnicos, pouco traduzidos. Em português, a gente precisa de uma melhoria aí. Por exemplo, é que a gente não Gill. Assim, é um dos melhores teólogos batistas da história. Pouca coisa em português, olha, complicado. Infelizmente, tá? Mas, por exemplo, esse livro que tem em português é muito bom para ajudar de uma forma até lúdica, sei lá, como é que lúdica? É uma metáfora? Mas a entender essas doutrinas. Então, é possível ser salvo e não ter a certeza da salvação? Já leu os 2 pontos. Vamos encerrar, vamos. É isso. 100% isso. 100% isso. Então, os últimos 2 pontos que nós vamos tratar, como tem muitos versículos bases, eu acho que nós não vamos tratá-los hoje, mas
falam exatamente deste caminho. Entendam. E isso também dê descanso às suas almas. Até a insegurança da salvação pode ser presente, não que seja benéfica, tá? Mas pode ser presente na vida do salvo. Então nós precisamos, nesse momento, dar uma separaçãozinha clara aqui, tá? Salvação é uma coisa e a certeza da salvação é outra, ok? Para ficar bem claro. Então, o ideal, salvos com certeza da salvação. Ó, beleza. Ideal, salvos com certeza da salvação. E batista, é isso? Ótimo. Ideal. Mas, salvos sem a certeza da salvação, salvos, tá? Ainda salvos. Ok? Vamos separar. Salvos, mesmo sem a certeza da salvação. Então, como então interagimos com essa certeza da salvação é o ponto. Sim, lembra o capítulo 1, né? Embora os que creem temporariamente, os homens não regenerados, possam em vão iludir-se com falsas esperanças, ou seja, tem o não salvo com certeza da salvação. Ilusão total, que ele poderia até chegar a essa conclusão de que ele está iludido, tá? Falta-lhe EBD. Também nos momentos mais críticos da nossa vida. Olha que interessante. O quanto dependemos do Espírito. Até nos momentos mais difíceis da nossa vida, às vezes as nossas pequenas defasagens são cobertas pela graça do Espírito. Isso é magnífico. Isso é magnífico. Então, é isso que você, analisando a sua vida, você fala, eu não acredito como eu fiz isso. Só Deus mesmo na minha vida. É isso. É isso. Sem dúvida. O Espírito Santo cobre-nos de uma forma ímpar. E isso é motivo de adoração. Mais uma perguntinha para vocês. Prometo a última nesse minuto. A certeza da salvação, então, mas isso aqui já está quase respondido. Vem com ou imediatamente após a salvação para todos os cristãos, ou posso precisar esperar muito ou lutar muito para ter essa certeza? Eu posso ter que lutar para ter certeza da salvação? Não, mas vamos lá separar. Salvo, salvo. Mas e para certeza? Sim. Crer para ser salvo. Amém. Todos aqui acreditamos assim. Para a segurança da salvação, para ter essa certeza. Marilza?
Então, peraí. Bom uso dos meios, é isso? Acabamos esse ponto também, vamos para o próximo. Estou brincando. O pessoal está já num nível assim maravilhoso. É excelente. Então, se da palavra de Deus e pregação em si, ou a própria devocional particular, você começar a duvidar, ou aterrorizar-se a si mesmo, ou ser aterrorizado por esse tipo de notícia, que eu acredito que não faz parte das boas notícias, talvez isso gere insegurança. Eu acho que tem que ser escrita uma música com isso que o Jales falou. Urgente. O que nos alegra sem a salvação? A nossa salvação é a nossa alegria. Tá, tem vários salmos falando isso, mas uma música nossa feita disso. É muito lindo o que o Jales falou. Sem a salvação, o que seria a nossa alegria? A nossa alegria está na nossa salvação. A nossa alegria está na salvação. Então, esse é o ponto que nós estamos falando aqui, recobrando a importância desse ponto. Nós precisamos, para a nossa própria alegria em Deus, e consequentemente o nosso prazer como cristãos, recobrar essa certeza da salvação. Isso vai gerar alegria. Pastor? Ah, sim, entendi. Eu mudei o termo para certeza para ser mais próximo de nós. Mas o termo aqui da confissão é segurança mesmo. Essa certeza da salvação é que não vai perder. Então é segurança da salvação, tá? A gente está falando de segurança total, de que não tem nenhuma possibilidade do que você fazer perder. Que realmente, se falar assim, você está seguro ou tem certeza hoje da sua salvação? Tenho, mas se eu pecar eu vou perder. Não é dessa certeza que nós estamos falando. Estamos falando da certeza eterna da salvação. Da segurança eterna da salvação. Vamos, então, mastigar, apesar que já foi, se fôssemos escrever, acho que chegaríamos ao mesmo texto, mas vamos ler esse texto. Terceiro ponto, vamos falar dos meios e do uso deles. Essa segurança infalível não pertence de tal modo à essência da fé que um verdadeiro crente, antes de possuí-la, não tenha de esperar muito e lutar com muitas dificuldades. Contudo, sendo habilitado pelo Espírito a conhecer as coisas que lhe são livremente dadas por Deus, ele pode alcançá-la sem revelação extraordinária, ao fazer uso correto dos meios. E, portanto, é dever de todos empregar toda diligência para fazer firme a sua vocação e eleição, a fim de que o seu coração possa dilatar-se em paz e alegria no Espírito Santo, em amor e gratidão a Deus, e em força e alegria nos deveres de obediência. Esses são os frutos próprios dessa segurança, a qual está longe de inclinar os homens para o relaxamento. Bom, nesse primeiro argumento aqui, das referências número 9, então, essa segurança infalível não pertence de tal modo à essência da fé que um verdadeiro crente, antes de possuí-la,
não tenha de esperar muito e lutar com muitas dificuldades. Ou seja, essa segurança da graça e da salvação, que nós já vimos que não é uma informação apenas, mas é fruto da nossa fé e da nossa comunhão com Deus, conforme foi falado aqui, e o pastor já citou, o pastor Ciro. Então, se ela não é apenas racional, mas também espiritual, sentimental, é integral, é real, verdadeira, ainda assim, ela não faz parte da fé de um modo que todos a recebam imediatamente sem dores. Então, ela faz parte da fé, sim, mas não de um modo em que todo mundo que recebe a fé já recebe instantaneamente, sem dores e sem outro tempo, essa segurança. Ela faz parte da fé, mas pode vir a aparecer, figurar, ser escalada para entrar em campo depois de algum tempo e com, às vezes, muitas dores no processo. Então, essa segurança da salvação, ela pode ser diferente em cada um de nós. O tempo dela. Ela é benéfica a todos nós, mas ela pode figurar diferente em cada um de nós no tempo e no custo para que ela apareça, que ela floresça na sua vida. Então, alguns de nós, isso gera e deve gerar uma empatia, um amor cristão muito grande entre nós. Uma paciência entre os irmãos e um amparo entre os irmãos muito grande. Por quê? Você está seguro da sua salvação e você olha para o outro assim, eu não estou tão seguro. Você não vai falar, você não é cristão então. Você não é igual a mim, não está maduro igual eu. Talvez você esteja pior se você pensar assim. Então, você deve, na verdade, falar, eu preciso, estou sendo chamado, convocado formalmente por Deus, ampará-lo, ajudá-lo a usar os meios. Bom, então, falando dessas muitas lutas, dificuldades, que não nos eximem, mas, na verdade, nos chamam a confiar em Deus, Isaías 50:10, alguém pode ler? Isaías 50:10. Esse versículo é muito bom. Esse dava uma horas de sentar e filosofar. Gente, olha isso. Aquele que anda no escuro e não tem luz alguma, confie no nome do Senhor. Se apoie em Deus. Então está falando, é só aquele que está feliz, sem problemas, esse confia e apoia, e esse deve confiar e apoiar. Não, aquele que está nas maiores lutas, dificuldades, no meio de inúmeros problemas, confie e se apoie em Deus. Então tenha a sua segurança. Tenha a sua segurança em meio a essas lutas. Ué, mas não era em meio à alegria da conversão? Não. Também naqueles momentos mais difíceis. Confie. Talvez seja esse momento difícil que foi justamente planejado para você, a partir daí, confiar. Confiar. Salmos 77, esse eu vou ler. Já tem muitos versículos, sugeriu também o 88 inteiro. Mas vamos o 77, de 1 a 12, nesse mesmo sentido. Olha o salmista rasgando assim, em uma oração, sabe aquela oração sem máscaras? Sem máscaras. A verdade do seu coração sendo jorrada, a sua desconfiança sendo jorrada em Deus. É isso. Até a sua desconfiança deve ser jorrada em Deus. Deve ser colocada no trono da graça de Deus. Deve ser proclamada a Deus. Deus, estou inseguro. É uma bela oração. É uma bela oração. Salmo 77, de 1 a 12 diz: clamo a Deus por socorro. Clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite, estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Lembro-me de
ti, ó Deus, e suspiro, começo a meditar e o meu espírito desfalece. Não me permitas fechar os olhos. Tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muito passados. De noite recordo minhas canções. O meu coração medita e o meu espírito pergunta: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira, refreou sua paixão? Aí vem um solinho de guitarra. Momento de pausa. A música continua. Até agora ele jorrou a sua insegurança. No meio dos problemas, ele não está mais claro, assim, aos olhos dele, nada. E ele tenta lembrar que já foi claro na vida dele. Isso é fantástico. Mas nesse momento não está turvo. Nos dias de paz, ele viu. Nos dias de tempestade, está tudo escuro. E o que ele faz depois da pausa? Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor. Recordarei os teus antigos milagres. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Olha a conclusão que ele chega. Tenebrosa para a alma. A razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. E o que ele faz a respeito disso? Se eu estou chegando a essa conclusão de que Deus não tem agido, se essa é a conclusão da minha alma, que Deus não tem agido, o que eu vou fazer? Então, vou rejeitar a Deus, cuspir e sair viver a minha vida. Ou vou me entregar às desgraças da minha vida. Não. Eu vou meditar na ação dele. Se eu não vejo Deus agindo, eu vou ver o que Deus já fez. Eu vou meditar no que Deus já fez. Se na minha vida, na minha família, na minha saúde, eu não vejo Deus agindo, eu volto aqui para o que Deus já fez. Vou meditar. Esse Deus poderoso, ele já fez isso, já fez isso, já fez isso. E aí eu chego na cruz, ele já fez isso. Você encontrará o seu consolo. Então existe uma postura meio fora da realidade, de que não, Deus, na sua vida, em todos os campos, vai agir da forma que você espera, bonito, lindinho, versão Teletubbies, versão desenho animado, colorido, olha que feliz. Não, tem momentos de tempestade em que você vai ter essa conclusão. Nisso Deus não tem agido da forma com que eu achei que teria. Mas mesmo assim, medita no que ele já fez. Reflita nas grandes obras. Abra as Escrituras. E reflita em tudo que ele fez. E o resto do Salmo, ele vai refletindo. Ele realmente faz isso. Olha, vai lá, olha o que ele fez com o povo, olha o que ele fez com o povo, olha o que ele fez com o povo. E isso ele fala, vai chegar à conclusão, eu sou o povo. E ele vai confiar na obra já feita. E qual é a obra já consumada que sempre há de nos consolar? A cruz. Medite no que ele já fez. Medite no que ele já fez. Então entendam. Eu me empolgo com o Salmo, desculpa. Após dor e sofrimento, ele recordará, se lembrará do que Deus fez e se consolará nisso. Então entenda, pode vir dor, sofrimento, terror, tragédia, e isso recobrar, através da lembrança do que Deus já fez, a sua segurança. Olha o caminho que alguns têm que enfrentar. Você tem noção se algum daqui hoje, dessa manhã, está passando por isso? Você sabe, por isso é necessário cuidarmos uns dos outros, tá? Talvez precisemos falar, olha, talvez isso te leve à segurança. Talvez isso te leve à certeza
Medite na cruz, medite em Cristo, medite na sua palavra e no que Deus já fez. Então, não para todos é igual essa segurança, tá? O tempo e a forma com que Deus garante ela no seu coração. Contudo, continuando o nosso textinho, agora para o subdivisão aqui. Contudo, sendo habilitado pelo Espírito a conhecer as coisas que lhe são livremente dadas por Deus, ele pode alcançá-la, sem revelação extraordinária, ao fazer uso correto dos meios. Então, você pode alcançá-la, mesmo na dificuldade. Então, é uma mensagem de vá na marra, arregace as mangas e vai lá fazer tudo sozinho, porque a mão de Deus não age. Não, estou falando nada disso. Opa, habilitado pelo Espírito Santo. Ok? Habilitado pelo Espírito Santo. Sim, arregace as mangas, mas habilitado pelo Espírito Santo. Só Deus para conceder isso. Só Deus para conceder essa vitória nas lutas. Parece nome de hino, vitória nas lutas. Então, mesmo pela demora ou pelas lutas, é Deus que habilita. É o Espírito que habilita. Mesmo na sua luta, é quem conduz é Deus. Então, confie mesmo nas lutas. Amarre o cavalo, mas confie que a vitória vem de Deus. Bom, então, nós precisamos recobrar essa noção tão frisada em nossas vidas, de que a gestão divina é perfeita, o tempo, a circunstância e o plano são dele, e todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que o amam. Toda essa confiança vai nos ajudar a relembrar do que Deus já fez e das garantias que temos nele. E essa é a segurança. Essa é a segurança. Então, com isso, nós precisamos entender que nós podemos conhecer, habilitados pelo Espírito, podemos conhecer sem revelação extraordinária, com o uso dos meios. Conhecer. Sim, você pode entender sobre essa segurança, realmente conhecê-la, sabe? Ser apresentado, essa segurança, esse é o Tiago, agora vocês são amigos. Sem revelação extraordinária. Ou seja, você depende de que, em determinado momento, orando no monte, acendam-se, como é que é o negócio lá? Os gravetos peguem fogo assim, e aí venha um anjo e fale, você está seguro, meu amigo. Depende dessa revelação especial, vinda dos céus para você? Não, não depende disso. Sem revelação extraordinária. Apenas pela revelação contida na Bíblia, contida nas Escrituras. Ou seja, use estes meios. Maior propaganda da EBD do mundo está contida aqui. Não temos melhor propaganda do que essa. Mas não é só EBD, obviamente. Não é só culto e pregação pastoral, obviamente. O que mais nós podemos citar sem revelação extraordinária? O que mais? Além de EBD e culto noturno, o que mais nós precisamos como meio para entender na revelação de Deus? PGM na casa da irmã Cleonice. Bem específico esse meio. E é um meio. E é um meio. Estudo da palavra e oração. Meditar, orar. O que mais? Sabe, seu devocional diário. Sim. Fugir do diabo.
Vamos pausar, então, naquilo que o Esteban falou, porque quem notou já é a segunda vez que ele frisou isso, porque lhe é importante ensinar isso, e vamos mastigar. Vou traduzir para o nosso meio aqui de devocional do Ministério Fiel. Não. Tem gente que, ao invés de manter meio pesado isso que eu vou falar. Ao invés de manter um relacionamento direto com Deus e a sua Escritura, manter um relacionamento direto com um grande pregador. É isso. É isso ou eu estou enganado? Pode ser. Vai. Por aí. Então tem gente que está extremamente dependente de uma pessoa aqui dentre nós para ter o relacionamento com Deus. Tem riscos nisso e há falta de profundidade nisso. Então, precisa que você e as Escrituras se batam. Você quebre cabeça com isso. E garanto, tem uma força de quebrar cabeça fantástica. Que você gaste mesmo suas forças em tentar, olha, não vou por somente, não estou falando que é ruim, estou falando somente depender de tal pastor famoso, pregador, para ir às Escrituras. Somente através de tal plataforma lá de estudos de vídeo. Não. Que você também abra sua Bíblia, ore, peça instrução e medite na palavra. Não dependa somente de alguém. Inclusive, a quantidade de pessoas que, pela, boa retórica de algum bom pregador, confiou só no pregador que, quando esse pregador caiu, já vimos essa história se repetir algumas vezes, né, no decorrer dos tempos aí, as pessoas caem junto. Por quê? O relacionamento não é direto, assim, com a palavra, ou confiança na palavra, ou na interpretação da palavra, ou da palavra que está sendo falada por esses bons pregadores, mas com o próprio pregador. Esse é um problema. Além disso, tem mais algum aspecto que isso não considera? Também tem positivo nisso. Ah, sim. Sim, exato. Vamos lá. Para tornar ainda mais clara a nossa defesa aqui. Faça os dois. Faça os dois. Porque também, vamos criticar, não lance a sua própria sorte, a sua própria mérito intelectual ou seu próprio devocional, toda a interpretação bíblica. Você joga fora tudo que toda a igreja construiu de compreensão das Escrituras. Não é essa a ideia. Mas também não é romantizar a interpretação alheia e desprezar a leitura das Escrituras e o devocional. Então, mantenha os dois. Mantenha os dois. Você com as Escrituras, você com os estudos que fizeram sobre as Escrituras. Mantenha os dois. Caio?
Sim. Esse é o problema. Então, lembramos, não é uma prática ruim, mas vamos naquela velha analogia. Essa só a perna direita, tem a perna esquerda também. Meio que ande com as duas, tá? Então, também leia a Bíblia. Então, também leia a Bíblia. E também ouça, estude. Não tem problema você também se apoiar, também, nas pregações, nos ensinos mediados por outros. Não tem problema. Sim. Então, se em tempos passados, aí, nem muito tempo passado, pela condição, muitos só viviam do devocional direto, hoje, por causa da tecnologia, talvez muitos tenham dependido só desse, vamos dizer aí, indireto, vamos dizer assim. Então, a questão a de ser despertada é essa, que não se perca nenhum dos dois. Que não se perca nenhum dos dois, tá? Isso é meio importante para você estar seguro em Deus, é isso que nós estamos frisando. Então, sua segurança está em ler, em orar, amar, servir, sofrer, esperar e desfrutar o dom de Deus, da salvação. Então, nisso tudo, nessa prática cristã completa, que você busca nestes meios que Deus graciosamente deu para você trabalhar, você encontrará a segurança da salvação. Então, por que tantos que negligenciam o ensino da palavra e a oração acabam por abandonar, se frustrar, desconfiar da própria fé, achar que não são cristãos, procurar outra igreja para tentar reacender a chama? Vocês já viram ou podem citar destes? Então a pessoa começa, ela deixa de ler, deixa de meditar, deixa de orar, deixa. E aí chega aqui, só ouvir alguma coisa e fala, não estou mais encontrando essa segurança. E aí depois deixa até de vir. E aí você vai conversar profundamente. É lógico que a pessoa não se abre assim, mas com quem ela se abre, ela nem está mais segura de nada do que ela crê. Aí você fala, nossa, que surpresa! Não há surpresa nenhuma. A pessoa deixou de usar todos os meios, como se diz, pela graça de Deus. Então não há surpresa nenhuma que ela veja ruir, veja ser tampada essa segurança. Então, 1 João 4,13, que é o último versículo aqui. 1 João 4,13. Não é o último não, perdão. É que eu coloquei um título a mais para destacar aqui. 1 João 4,13. Então, sabemos que permanecemos porque Ele nos deu o seu Espírito. Então, entenda, é habilitado pelo Espírito, não adianta, não é pelas nossas forças ou braços, é pelo Espírito. E aí tem um versículo aqui, segue, Hebreus 6, 11 e 12, esses versículos, que eu vou ser bem sincero, meditando hoje, e podem me corrigir se eu estiver bem enganado, é um ótimo versículo para visitar irmãos e levar no seu repertório.
Ó, anota, ó, versículo para visitar irmãos enfraquecidos na fé. Nossa, um total de 0 pessoas anotou. Que tristeza. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Então, o desejo é, queremos que cada um de vocês mostre o quê? Mesma prontidão até o fim. A mesma prontidão. Irmão, eu vim te visitar porque eu não estou vendo a mesma prontidão. E não é apenas, mas também, para a edificação dos outros, mas sua mesmo também. Então isso tem... Não, irmão, eu estou bem. Isso é o que a gente ouve. Eu tenho feito minhas leituras e meditações. 90% dessas frases são migué para evitar conflitos. 90% é minha opinião científica. Então, queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim. Você precisa mostrar prontidão em servir, em amar, em ouvir, em ler, em orar até o fim. Para quê? Para que tenham a plena certeza da esperança. Então, sem a mesma prontidão até o fim, sem a certeza da esperança. Ou seja, não é por meu palpite sobre a sua vida, é pelo que está escrito por Deus. Você não está mostrando a mesma prontidão? Eu sei que, de alguma forma, você não está tendo a plena certeza da sua esperança. Eu sei. Isso vai prejudicar você. Então, por isso eu falo, é um versículo fantástico para visitação, para ajudar o seu irmão. Se você não mostrar a mesma prontidão, você vai ver desvanecer a sua esperança. Então, vamos, deixe, como o versículo 12 fala, deixe de ser negligente. Não se torne negligente, não faça isso da sua vida. Não se torne negligente. Mas vamos imitar aqueles que, com fé, com paciência, não está fácil, eu sei, mas com fé, com paciência, recebem a herança. Recebem a promessa. Então, precisamos fazer o uso correto dos meios. Só para perguntar, não tem tempo, mas eu pergunto do mesmo jeito. Fala um uso incorreto da leitura. Incorreto da leitura bíblica. Sorteio, caixinha de promessa. Pior ainda, caixinha de promessa. Mas tem sorteio, já viram o sorteio? Quando eu vi, eu admito, irmãos, eu não era acostumado com essa ideia, eu ri muito na frente da pessoa, eu sou muito indelicado. A pessoa falou, não, eu quero saber se eu vou em tal cidade ou não. Como? Assim, ó. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste. Eu vou em tal cidade ou não. Sorteia um versículo que vai responder exatamente a pergunta deles. Isso é totalmente fora. Isso é um uso incorreto dos meios, tá? Não acreditem. Se alguém acreditou, não precisa ficar com vergonha agora, tá? Não precisa, tranquilo, faz parte. Não é assim que Deus fala nas Escrituras. Uso incorreto dos meios, sem sorteio bíblico. Esse versículo vai responder se eu vou para tal cidade ou não. Aí vai lá. Fique em Jericó. Deus falou, irmãos. Aleluia. Não. Por favor, não. É através de meditar na sã doutrina, seguramente. Não através disso. Uso incorreto da oração. Oi? Queda de braço com Deus. Você quer. Criança birrenta no supermercado é meu estilo de oração. É isso? O que mais? Desconfiança? Vãs repetições
só vou falar a mesma coisa sempre, sempre, sempre. Já nem penso, não sinto, não, nada. É só uma mecânica da minha oração. Então, não são estes usos, tá? Tem uso incorreto da sua comunhão com os irmãos também. Sei lá, não, é minha comunhão perguntar como ele está para espalhar para o planeta Terra. Fofoca. Não, isso é uso incorreto. Mas se você fizer um uso correto dessa comunhão, da oração, da leitura, você vai o quê? Ter segurança na salvação. Uso correto dos meios. Então, o desafio é, vamos nos ajudar. Vamos ajudar uns aos outros nos usos corretos dos meios, pelo amor do próximo, pelo amor uns dos outros e pela herança prometida a todos nós. Próximo. E, portanto, é dever de todos empregar toda a diligência para fazer firme a sua vocação e eleição, a fim de que o seu coração possa dilatar-se. Como falar rápido disso? Me ajuda, Senhor. Dilatar-se em paz e alegria no Espírito Santo, em amor e gratidão a Deus, e em força e alegria nos deveres de obediência. Esses são frutos próprios dessa segurança. Olha que magnífico. É dever de todos o fortalecimento. Ninguém deve ser o atrofiado na fé, o frangão, o molenga. Todos nós devemos ser firmes. Firmes, é dever de todos, toda diligência, todo esforço para fazer firme sua vocação e eleição. Trabalhem, trabalhem. Mãos ao trabalho, crentes. Vamos trabalhar, a fim de que o seu coração possa dilatar-se. Olha que magnífico. Não é literal, obviamente, isso é um problema para a sua saúde, mas você tem que, em seu íntimo, se desenvolver, crescer, aumentar, e é um tipo de expansão, é um tipo de crescimento seu, sim, no seu íntimo, a paz e a alegria no Espírito. Paz e alegria no Espírito, sabe? Paz inabalável, alegria inabalável, mesmo no meio das tristezas da vida, ainda no Espírito ter paz e alegria. Amor e gratidão a Deus, louvar de verdade, isso que a gente cobra, não é só cantar por cantar, não é só orar por orar, ler por ler, ouvir por ouvir, mas em louvor, em agradecimento, em verdadeira adoração, exaltação, contemplação, ações de graças, derramado perante Deus em amor e gratidão. E tudo isso ainda com força e alegria na obediência, disposição e intensidade, mas com alegria e leveza. Então, servir sem ser um peso, servir, mas sem também ser ruim seu serviço, relaxado seu serviço. Essa é a leveza que traz a segurança da salvação. Espera aí, então, não é meu esforço no serviço que dá a segurança da salvação, não, é a segurança da salvação que vai trazer um fortalecimento no seu serviço. Pela fé, como a irmã Ruth destacou, pela fé. Então, todos esses são frutos dessa segurança. Dá para a gente ignorar essa segurança? Não. Faça uso correto dos meios. Nós estamos num ciclo muito importante da vida cristã. Então, nós temos os versos em Romanos 5, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual agora estamos firmes, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Versículo 5, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Esperança que não decepciona, pelo amor derramado em nós, por meio do Espírito. Versículo 17. Capítulo 14, versículo 17. É isso? Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Olha o Batista ficando triste. Não é comida nem bebida. É justiça, paz e alegria. Vamos fazer um banquete do quê? De servir ao próximo? Vamos fazer um banquete de orações e paz
e alegria e sorriso. É o principal, porque o reino de Deus não é comida e bebida, isso todos têm. Isso todos têm. Qualquer um pode simular isso, às vezes melhor que nós, depende do nível aí de culinária. Mas paz, alegria e justiça, só em Cristo. Só nós, cristãos, temos. Salmo 119, 32. Corro pelo caminho em que os teus mandamentos apontam, pois me deste maior entendimento. Pela ação de Deus, nós corremos pelo caminho dos mandamentos de Deus. Não deixamos de obedecê-lo, mas obedecemos. É fruto. Então, último termo para a gente encerrar aqui, último texto, a qual está longe de inclinar os homens para o relaxamento. Vamos lá, tentar entender. Nós vamos para o descanso, mas não para o relaxamento. Entenderam? Descansar as nossas almas, mas arregaçar as nossas mangas. Não é, tem gente que faz ao contrário, né? Alma perturbada e corpo relaxado. Não faz nada e se perturba. Agora, o cristão deve estar com as mangas arregaçadas para fazer a vontade de Deus e a alma descansada de que a salvação não depende disso, mas que isso é fruto da salvação. A fé cristã não é compatível com nenhum tipo de relaxamento na santidade. A fé cristã não é compatível com nenhum tipo de relaxamento na santidade. A fé cristã não é compatível com nenhum tipo de relaxamento na santidade. Romanos 6, 1 e 2 diz: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? É fruto do Espírito em nossa vida não viver mais para o pecado. E Tito 2, 11, 12 e 14. Vamos, 11 a 14. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. E ao contrário, viver de vida de maneira sensata, justa, piedosa, nesta era presente. Já desde agora, experimentando isso que é propício aos céus, enquanto aguardamos a bendita esperança, o banquete final, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade, purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado às boas obras. Então, vamos nos colocar de pé. Vocês são esse povo remido e purificado? Então se coloque de pé e narre que você é dedicado às boas obras. Vamos ler todos juntos para encerrarmos. Versos de 11 a 14, novamente. Então, Tito 2, de 11 a 14, de todo o coração já leiamos, da maneira certa, usando esse meio, de todo o coração, leiamos. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Vamos orar. Ó Deus, nós o louvamos pela Tua graça. Essa graça manifesta como salvadora. Não existe ninguém, nenhum dos pecadores, que não possa ser alcançado, dobrado, redimido por essa graça. Ela se mostra salvadora a todos os homens. E, ó Pai, é nesta graça que estamos firmados. Nesta graça que nós temos confiança em Ti. Não em nossas obras, mas nesta
Graça. E através dessa graça, nós resistimos a este mundo, nós deixamos e abandonamos o pecado. É nesta graça que nós temos essa transformação de vida, de pensamento, de tudo que nos é em atitudes, ó Deus. Nós temos transformação nesta graça. Dá-nos essa segurança para que vivamos desde já provando essas delícias celestes, mas enquanto aguardamos a abundância das delícias, que é o momento, o dia de Cristo, o dia da glória final. Ó Deus, que nós esperemos felizes esse dia, sabendo que toda a nutrição necessária para chegarmos até esse dia já está sendo concedida a nós. Ó Deus, sejamos felizes na nossa salvação. Que outra coisa nesse mundo pode trazer-nos alegria, senão a salvação, senão Cristo? Sejamos, ó Deus, plenamente felizes em Cristo. Em nome de Jesus. Amém.